7. A habilidade nota 10 da atenção. Concentre todos os seus pensamentos no trabalho que está realizando. Os raios do sol só queimam depois que estabelecem um foco. Alexander Graham Bell. Eu, Arlene, tenho uma confissão a fazer. Caro leitor, enquanto estou digitando em meu computador, minha mente às vezes vagueia. Será que alguém curtiu minha foto na rede social? Vou dar uma checada rápida nos e-mails. Que notificação foi essa no meu celular? Quando não consigo mais controlar a distração, abandono as páginas deste manuscrito para correr atrás de outras coisas intermináveis para clicar. Você já fez o mesmo? Manter o foco numa tarefa na era digital é difícil para os adultos de hoje, e é difícil também para as crianças. As crianças em fase de crescimento precisam de calma e tranquilidade para desenvolver os músculos da atenção, do foco e da reflexão. No entanto, o mundo da tela não promove nada disso. Você deve conhecer a expressão excesso de informação. Imagine a mente de seu filho como uma xícara. Quando ele passa tempo demasiado diante das telas, é o mesmo que ligar uma mangueira d'água em cima de uma xícara. A mente da criança não consegue reter e processar a correnteza de estímulos e dados. Para lidar com todas as informações, ela adquire o hábito de mudar de uma coisa para outra. A tendência a distrair-se passa a ser um estilo de vida. Um calouro de faculdade me enviou um e-mail explicando sua luta para vencer o vício na internet, que vinha desde o ensino fundamental. Não consigo me focar em nada na faculdade nem no trabalho. Minha mente quer que eu fique o tempo todo online, plugado em jogos, notícias e redes sociais. Parece que não consigo me concentrar em mais nada. Ligando e desligando. Carissa, está na hora do dever de casa, diz a mãe pela segunda vez. Nesse meio tempo, Carissa, 8 anos, está jogando seu videogame favorito no celular da mãe. Alô, planeta Terra chamando Carissa. Está me ouvindo? A mãe pergunta, rindo. Só vou terminar esta parte para chegar à próxima fase, diz a filha, sem levantar a cabeça. 15 minutos depois, a mãe de Carissa lhe arranca o celular das mãos. Carissa senta-se para fazer o dever de casa. Olha para a tarefa e começa a ler. Brinca com seus lápis na xícara e arruma-os no lugar. Mãe, estou com sede. Posso tomar água? Pergunta. Depois de voltar da cozinha com o copo, ela vê o gato lá fora. Ele parece estar com fome. Mãe, vou dar comida ao Romeu. Ela enche de comida a tigela de Romeu e volta à cadeira e à leitura. O telefone toca. Deixa tocar, a mãe grita da cozinha. Carissa, porém, levanta-se rapidamente para atender o telefone. É uma ligação de telemarketing. Não. Obrigada, ela diz e desliga. O pai de Carissa entra na sala. Está na hora do jantar, diz. A mãe de Carissa pergunta, terminou a leitura? Não, Carissa resmunga. Me distraí um pouco. Carissa não tem nenhum problema em ficar sentada quando está jogando no celular, mas não consegue permanecer sentada por muito tempo sem aquele aparelho para lhe prender a atenção. Você já se espantou ao ver que seu filho consegue ficar horas diante da tela, como que hipnotizado, mas, quando chega a hora do dever de casa ou de outra tarefa semelhante, ele não consegue se concentrar por mais que alguns minutos. A presença cada vez maior das telas, e principalmente da internet, na vida cotidiana mudou nosso modo de prestar atenção. A internet exige nossa atenção e interação mais que a televisão, o rádio ou os jornais. Somos impelidos a ver e-mails, digitar e enviar mensagens, clicar em links que nos sugerem um número sem fim de novas páginas para acessar. É interativo e desgastante. O ruído constante da internet, dos aplicativos e dos videogames constitui uma barreira enorme para o pensamento criativo e para o desenvolvimento da reflexão nas crianças. O tempo constante diante das telas prenderá a atenção de seu filho, mas será que o ajudará a prestar atenção nas áreas mais importantes da vida? Os aparelhos eletrônicos podem condicionar seu filho a criar 3 expectativas que nem sempre acontecem na vida real, que o mundo diante dele será interessante, instantâneo e imediatamente recompensador.
O tempo diante das telas é interessante. Não há monotonia no mundo virtual porque seu filho sempre pode migrar de um site sem atrativos para outro mais interessante. Os menus oferecem inúmeras escolhas. Tudo gira em torno do que agrada às crianças. Até o modo como elas ouvem música atende a seus interesses. Elas não têm apenas um CD das músicas PR referidas, têm uma lista interminável de tudo o que querem ouvir. Se não gostam de uma música, basta passar para a próxima. Quando podemos criar um mundo virtual com base em nossas PR referências, temos pouco desejo de, no mundo real, prestar atenção a qualquer coisa entediante, irrelevante ou desagradável. O tempo diante das telas é instantâneo. Se você quiser saber quem foi Abraham Lincoln, não precisa abrir uma enciclopédia nem perguntar a um professor. Basta fazer uma busca no computador ou no celular para obter a resposta na mesma hora. A facilidade de obter informações é muito útil, mas pode ser também uma maldição. As crianças apreendem que as respostas aparecem de modo fácil e instantâneo nas telas. Caso exija esforço obter uma informação, muitas crianças que vivem diante das telas desistem. Estão acostumadas à gratificação instantânea, e infelizmente essa expectativa respinga em outras areias da vida, onde as coisas não surgem de imediato. O tempo diante das telas imediatamente recompensador. Quando clicamos na tela, recebemos a resposta imediata. O personagem do jogo se movimenta, um ícone é liberado ou uma página revela uma novidade. A criança constantemente é recompensada por seu envolvimento. As que jogam videogames apreendem rapidamente que, se continuarem a apertar os botões, passarão para o nível seguinte. Os programadores entendem que as crianças jogarão e passarão tempo diante das telas se continuarem a receber recompensas. A instrução na escola nem sempre é interessante, instantaneamente gratificante ou recompensadora, por isso as crianças acostumadas às telas entram na sala de aula em desvantagem. Não estão dispostas a correr o risco de errar ou de enfrentar o tédio. Haley, aluna do 7º ano, não sabia o que fazer na aula de educação artística. Ela deveria cortar o material, usando um molde. Pediu à professora: "A senhora poderia cortar para mim? Há alguma coisa errada com sua mão?" A professora perguntou. "Não", Haley respondeu. "É que acho que não sei fazer isso." Apesar de ser muito eficiente no manuseio de seu tablet, Haley não estava acostumada a usar tesoura. Não sabia ao certo se conseguiria cortar de acordo com o molde, e não queria correr o risco de cometer um erro. Então, desistiu antes mesmo de tentar. Na tela, se cometemos um erro, basta começar de novo sem nenhuma consequência. É só apertar a tecla voltar, abrir outra tela ou reiniciar. No mundo real, porém, se cortarmos o material de modo errado, não é possível consertar o erro. Quando a criança acostumada às telas enfrenta uma tarefa desconhecida, quase sempre se desinteressa e para de prestar atenção. Desliga-se mentalmente quando ouve algo que não a interessa. No mundo virtual, as crianças são treinadas todos os dias a conseguir o que querem, quando querem e como querem. Isso prende rapidamente a atenção delas, mas não é nada parecido com o mundo real para o qual as estamos preparando. Elogio a leitura. Muitos pais e professores lamentam a falta de atenção cada vez maior da geração seguinte. Por que o tempo médio de atenção das pessoas caiu 40% desde 2000? Sobrescrito. Uma parte da resposta encontra-se nos aparelhos eletrônicos que oferecemos a nossos filhos para facilitar a vida deles e mantê-los atualizados. Pense, porém, nesta advertência: quanto mais você permite que seu filho use celulares, tablets e outros aparelhos, mais contribui para reduzir o tempo de atenção dele. O estímulo digital constante cria problemas de atenção nas crianças que têm dificuldade de autocontrole e de fazer boas escolhas. Como tudo muda a cada 3 minutos no mundo digital, a criança não recebe o preparo necessário para concentrar-se e prestar atenção na escola. Se o professor não apresentar um atrativo especial, as crianças plugadas tendem a distrair-se.
Para ter uma ideia do rumo que as crianças estão tomando na era digital, reflita sobre a seguinte estatística relacionada a adultos jovens na faixa entre 25 a 34 anos. Em 2008, eles liam material impresso durante 49 minutos por semana, 29% a menos que em 2004, sobrescrito 2 se os adultos jovens de hoje leem menos de 50 minutos por semana. Qual será a estatística daqui a 20 anos? A criança acostumada às telas não dedica atenção para ler livros, porém as pesquisas mostram repetidas vezes que o acesso aos livros e o tempo de leitura são um sinal que aponta para o sucesso escolar. Sobrescrito 3 de acordo com o Pew Research Center, 8 entre 10 pais dizem que os livros impressos são muito importantes para seus filhos. A leitura é uma experiência fundamental e multissensorial para toda criança. A criança toca a página enquanto a mente processa o que está lendo. Às vezes ela precisa esforçar-se para manter o foco nas palavras escritas. Durante o tempo de leitura, as coisas não mudam a cada 5 segundos. A criança acompanha o curso da história e coordena os pensamentos. Enquanto lê, aprende a concentrar-se num tópico e absorve profundamente o conteúdo. A leitura de textos impressos é importante para fortalecer os músculos da atenção. Em seu livro A Geração Superficial, O que a internet está fazendo com os nossos cérebros, Nicholas Carr escreve: quando estamos online, entramos num ambiente que promove leitura descuidada, pensamento apressado e distraído e aprendizado superficial. É possível pensar profundamente quando navegamos na internet, da mesma que é possível pensar superficialmente quando lemos um livro. Mas esse não é o tipo de raciocínio que a tecnologia encoraja e recompensa. A leitura online é apimentada com hiperlinks que distraem e títulos atraentes que competem para roubar nossa atenção. Em contraponto a isso, o livro oferece apenas um lugar para concentração e, portanto, é de grande valor para o desenvolvimento da criança. Ler um livro é uma atividade tranquila e relaxante. Quando a criança larguear o livro, está serena. Veja a diferença de quando a criança larguear o tablet ou o celular. Em geral, fica propensa a discutir: por que não posso jogar mais, mal-humorada e irritada? Como pai ou mãe, você pode orientar o progresso da leitura de seu filho. Para muitas crianças, ler não é algo natural. Precisa ser uma atividade programada diariamente até tornar-se um hábito. Considere esta comparação de 3 alunos com hábitos de leitura diferentes. O aluno A. O aluno B lê 20 minutos por dia, lê 5 minutos por dia, lê 3.600 minutos por ano letivo, lê 900 minutos por ano letivo, lê 1,8 milhão de palavras por ano, lê 282 mil palavras por ano. Figura entre os 10% mais bem classificados em avaliações de aprendizagem, figura entre 50% mais bem se começar a ler 20 minutos por noite no jardim de infância. No fim do 6º ano, o aluno A terá lido o equivalente a 60 dias escolares, o aluno B terá lido 12 dias escolares e o aluno C terá lido 3,6 dias escolares. Que aluno você gostaria que seu filho fosse? Ler não apenas traz vantagens acadêmicas, como também prepara seu filho para períodos mais prolongados de atenção, dando-lhe maior capacidade de concentração. 5 sugestões para ajudar seu filho a se apaixonar pela leitura. Leia em voz alta para seu filho. Se ele for pequeno, coloque-o no colo e leia para ele todos os dias. Além de ensinar a linguagem e aumentar o vínculo entre pai e filho, você criará uma lembrança feliz que o atrairá aos livros no futuro. Se ele for mais velho, sente-o a seu lado e leia um livro que a família toda aprecie. Visite a biblioteca com frequência. Quase tudo na vida custa dinheiro, mas as visitas às bibliotecas continuam gratuitas. Aproveite os recursos da biblioteca de sua cidade. Procure autores favoritos no catálogo e reserve esses livros, caso não estejam disponíveis no momento. Com isso, seu filho aguardará com expectativa a próxima visita à biblioteca. E não se esqueça de escolher um livro para você também. Tempo de leitura x tempo diante das telas. Ao tornar a leitura um pré-requisito para o tempo diante das telas, alguns pais têm conseguido envolver os filhos no mundo dos livros. Se seu filho ler durante 30 minutos, poderá ficar 30 minutos diante das telas. Procure livros que interessem seu filho.
Do que seu filho mais gosta, histórias sobre pôneis ou biografias de jogadores de futebol. Procure livros que ele queira ler até o fim. Peça sugestões a amigos que têm filhos da mesma idade ou mais velhos que o seu. Não desista até encontrar um livrinho que agrade a seu filho. Deixe que eles vejam você lendo. Quando seus filhos o virem acomodado no sofá com um bom livrinho, eles vão querer fazer o mesmo. Converse com eles sobre o que está lendo e mostre a eles, por meio do seu exemplo, que os livrinhos são úteis e cativantes. Tempo diante das telas e problemas de atenção. Keith, 7 anos, voltava da escola quase todos os dias com um bilhete de advertência. A mãe já havia oferecido inúmeras recompensas e praticamente implorado a Keith que ouvisse a professora com atenção e seguisse suas instruções. Mas, em vez de trazer para casa elogios da professora, Keith parecia destinado a ser uma daquelas crianças famosas por mau comportamento. Na escola, sempre falava fora de hora, não terminava a lição e nunca levantava a mão para responder às perguntas. A vida em casa não era muito melhor. Ele era irrequieto durante as refeições e agressivo com a irmã mais velha. A mãe de Keith imaginou que ele sofresse de ter transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, mas notou que ele podia passar horas jogando videogames. Parecia não haver nada de anormal no nível de atenção de Keith no mundo digital. No entanto, sua capacidade de permanecer concentrado somente diante da tela era, de fato, uma característica de Tá. Muitos especialistas acreditam que a criança com esse transtorno passa mais horas jogando e vendo televisão que as demais. A pergunta é: a criança concentra-se mais nas telas porque sofre de Tá ou a concentração exagerada nas telas a leva a sofrer de Tá? Trata-se de um assunto importante, porém alguns estudos, como o de 2010 realizado pelo periódico Pediatrics, descobriram que o tempo excessivo diante da televisão e dos videogames está ligado ao problema de atenção nas crianças em idade escolar e nos universitários. Os pesquisadores descobriram que as crianças que passam mais de 2 horas por dia diante das telas eram 1,5 a 2 vezes mais propensas que a média a desenvolver problemas de atenção. Os universitários demonstraram uma associação semelhante, sugerindo que exposição às telas tem consequências duradouras na vida adulta. A atenção da criança diante de um jogo virtual é diferente da concentração de que ela necessita para ter sucesso na vida cotidiana. Uma criança como Keith presta atenção a um jogo alimentado por mudanças frequentes, recompensas constantes, novos níveis, pontos para acumular e doses de dopamina no cérebro. Quando o cérebro se acostuma a esse ritmo acelerado, não é de admirar que o mundo real seja desanimador e entediante. As crianças que se esforçam na escola querem encontrar um lugar onde sejam bem-sucedidas. Em geral, encontram esse lugar de sucesso nos videogames e no mundo virtual. Crianças com transtorno de atenção refugiam-se nas telas em busca de companhia com mais frequência que as outras. Se seu filho foi diagnosticado com TAH, eis algumas formas de ajudá-lo a navegar diante das telas. Estabeleça limites para o tempo diante da tela, tente 2 horas ou menos. Não permita aparelhos eletrônicos no quarto. Evite games violentos. Desligue a televisão, o rádio e os jogos de computador na hora do dever de casa. Os videogames podem ser úteis como recompensa ou como ferramenta educativa. Porém, quando as crianças passam mais de 2 horas por dia jogando com os olhos fixos na tela, a capacidade de prestar atenção em outras coisas na vida é impactada negativamente. O héroe da multitarefa Suzy, 11 anos, joga a mochila na mesa. Liga a televisão em seu programa favorito. Pega o caderno e prepara-se para fazer o dever de casa. Liga o tablet dos pais para procurar a definição de uma palavra. Olha de relance para a televisão e ri. Continua a olhar para a televisão durante sua busca online. Enquanto está na página de dicionários, Suzy vê o anúncio da estreia de um filme. Clica para encontrar mais informações enquanto rabisca a definição da palavra no caderno. Do outro lado do corredor, em outro quarto, o pai de Suzy, que trabalha em casa, tem múltiplas páginas abertas em seu computador. Enquanto rascunha um documento, ele verifica os e-mails e responde às solicitações urgentes. O telefone toca
enquanto ouve a chamada, procura as notícias mais recentes. A ligação termina, mas, antes de voltar ao documento, o pai de Suzy clica nos vídeos de notícias para saber que legislação o Senado aprovará hoje. Bem-vindo ao mundo da multitarefa. A multitarefa é tida como símbolo de sucesso, uma palavra brilhante para acrescentar ao currículo a fim de mostrar sua capacidade de administrar várias tarefas ao mesmo tempo. Recentemente, porém, vem aumentando o número de advertências sobre os perigos da multitarefa. A multitarefa reduz a qualidade do trabalho. Numa experiência, alunos foram solicitados a sentar-se num laboratório e completar um teste padrão de habilidade cognitiva. Um grupo de alunos não seria interrompido durante o teste, enquanto outro grupo foi avisado de que receberia mais instruções a qualquer momento via mensagem de texto. Este segundo grupo foi interrompido 2 vezes durante o teste e recebeu uma pontuação 20% menor que o grupo que não sofreu interrupções. Essa diferença é suficiente para fazer um aluno que recebe notas medianas cair na categoria de aluno fracassado. Em outro estudo, pesquisadores constataram que o QI dos funcionários que se distraem com e-mails e telefonemas sofre uma queda 2 vezes maior que a queda encontrada em usuários de maconha. Se seu filho se distrai enquanto faz o dever de casa ou outras atividades que exigem concentração, a qualidade do trabalho dele ficará comprometida. Quando Suzy faz o dever de casa e vê televisão ao mesmo tempo, ela fica propensa a cometer erros que não cometeria se não estivesse distraída. A multitarefa muda o modo de aprender. Uma pesquisa mostra que as pessoas usam areias diferentes do cérebro para aprender e armazenar novas informações quando estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A tomografia do cérebro de pessoas que se distraem mostra atividade no corpo estriado, uma parte do cérebro usada para aprender novas habilidades. A tomografia do cérebro de pessoas que não se distraem mostra atividade no hipocampo, uma região usada para armazenar informações e lembrar-se delas. Sobrescrito se você quer que seu filho seja capaz de pensar profundamente, retire as distrações, como fones de ouvido, televisão ou computadores enquanto ele se concentra numa tarefa. O índice da multitarefa no mundo digital, usar vários aparelhos diferentes de mídia ao mesmo tempo, aumentou de 16% entre os usuários em 1999 para 26% em 2005. Sobrescrito estamos ficando cada vez mais acostumados a usar todos os aparelhos eletrônicos ao mesmo tempo, televisão, mensagem de texto, computador, games e e-mails. Essa imersão digital está mudando o modo de aprender de seu filho. A multitarefa cria pessoas superficiais. A multitarefa treina nas crianças a prestar atenção em todas as informações que recebem, o que as tornam adeptas da leitura superficial. Do contrário, ficariam sobrecarregadas. Pense no cérebro de seu filho como uma torre de controle. Bombardeado por estímulos digitais, notícias, e-mails e textos, o cérebro dele continua a dirigir aquele tráfego de informações. Próximo, próximo, próximo. Quem realiza tarefas múltiplas ao mesmo tempo tende a buscar novas informações em vez de pôr em prática as mais antigas e valiosas que já possui. Com isso, a criança tem um entendimento superficial de muitas coisas em vez de um entendimento profundo dos conceitos principais. As crianças que se dedicam à multitarefa constantemente têm dificuldade de separar o relevante do irrelevante. Embora o dever de casa de hoje possa ser uma tarefa ao alcance da mão, as outras coisas parecem igualmente ou mais atraentes, em especial para a criança plugada. Veja aquele jogo novo. Qual é o brinquedo que está sendo anunciado? Está chegando a hora do meu programa favorito? Há pouco espaço para profundidade quando existem tantas opções a escolher. Os que se dedicam a muitas tarefas ao mesmo tempo têm mais dificuldade de concentrar-se e de ignorar informações irrelevantes. A multitarefa é perda de tempo. Você é capaz de adivinhar o número de vezes por hora que um funcionário de escritório checa seus e-mails na caixa de entrada? A resposta é 30 vezes. Sobrescrito 2. Os adultos mudam constantemente de uma tarefa para outra, o que normalmente os faz perder tempo em vez de ganhar tempo.
Os pesquisadores descobriram que é necessário uma média de 25 minutos para voltar à tarefa original depois da interrupção. Sobrescrito 3 Justin, 1 anos. Estava sentado à mesa da cozinha com o dever de casa aberto havia mais de 1 hora. Tenha lido o mesmo problema de matemática repetidas vezes. Primeiro, não conseguiu entender o problema, então pegou seu videogame e jogou por alguns minutos para relaxar. Leu o problema de novo e decidiu enviar uma mensagem de texto a um amigo sobre a tarefa. O amigo também não entendeu o problema, ambos começaram a enviar mensagens de texto sobre outros assuntos. Justin decidiu procurar a solução do problema num site de busca, mas antes checou sua rede social favorita. De repente, já era hora do jantar. O dever de casa ficou incompleto, e ele perdeu tempo demais com distrações. 8 maneiras de ajudar seu filho a terminar o dever de casa 1. Use jogos ou sistema de pontuação como recompensas. Coloque na parede um cartaz no qual seu filho possa colocar um adesivo cada dia que ele terminar o dever de casa. Ofereça recompensas depois que ele completar o dever de casa durante uma semana ou um mês. Crie jogos para recompensar deveres de casa terminados. Por exemplo, se seu filho terminar o dever de casa durante toda a semana, ele ganhará pontos. Acima de 50 pontos, poderá escolher um prêmio de valor pequeno. 2. Coloque os objetos para o dever de casa numa caixa. Do que seu filho necessita para terminar o dever de casa: lápis, borracha, caneta, régua, grampeador, cola, fita adesiva e tesoura? Guarde tudo num só lugar, para que seja encontrado com facilidade. Se algum objeto for retirado da caixa, lembre-se de substituí-lo. 3. Saiba qual é a melhor hora para o dever de casa. Algumas crianças gostam de começar o dever de casa logo depois de voltar da escola, a fim de poderem brincar em seguida. Outras precisam passear por 1 hora depois de permanecerem sentadas durante a maior parte do dia. Escolha a rotina do dever de casa que melhor se adapte a seu filho. 4. Esquematize objetos maiores. Quando seu filho chegar da escola com um trabalho de longo prazo, crie um calendário para ajudar a dividir o objeto em várias partes. Para ilustrar o valor de trabalhar um pouco por vez, conte a ele sobre as consequências de procrastinar por períodos prolongados. 5. Trabalhe com um cronômetro. Se seu filho conseguir terminar o dever de casa em meia hora, ajuste um cronômetro para 30 minutos e encoraje-o a terminar antes que o marcador emita o sinal. Se seu filho necessitar de mais tempo para o dever de casa, continue a ajustar o marcador para 30 minutos. Quando o sinal for emitido, faça um intervalo de 5 minutos e retome o dever de casa. 6. Ofereça lanches saudáveis. Em geral, as crianças sentem fome depois das aulas. Em lugar de salgadinhos e similares, ofereça lanches saudáveis como frutas ou lanches naturais acompanhados de um copo d'água. 7. Crie um ambiente que estimule a concentração. A iluminação suficiente? A área de trabalho está livre e desimpedida? A televisão e outros aparelhos eletrônicos estão desligados? Se seu filho precisar usar o computador para o dever de casa, acompanhe-o para que ele não desvie a atenção. 8. Mantenha a programação semanal. As crianças se dão bem quando há uma agenda visível. Talvez você precise adaptar suas horas de trabalho em casa em dias diferentes porque pratica esporte nas terças e quintas-feiras. Assim que houver uma rotina coerente a ser seguida e seu filho a entender, ele será capaz de adaptar-se a ela. Desenvolvendo a atenção, você quer que seu filho preste mais atenção na escola? A solução não está num software educativo, nem em passar mais tempo afundado nos livros, nem em contratar um professor particular. De acordo com a Academia Americana de Pediatria, o elemento essencial para o desenvolvimento cognitivo de seu filho é brincar. Sobrescrito: brincar não é passar tempo jogando online, é passar tempo jogando futebol, basquete ou amarelinha. As atividades ao ar livre são especialmente rejuvenescedoras para a mente de crianças e adultos.
Uma série de estudos de psicologia revelou que, depois de passar um tempo junto à natureza num ambiente rural, as pessoas melhoram a atenção, a memorização e, em muitos casos, a cognição. O cérebro torna-se mais calmo e aguçado. Os pesquisados receberam uma série de testes mentalmente cansativos, elaborados para medir a memória no trabalho e a capacidade de controlar a atenção. Depois do teste, metade do grupo passou uma hora passeando num parque arborizado longe da cidade. A outra metade passou uma hora andando em ruas movimentadas no centro. Todos voltaram para refazer o teste. O grupo que passou o tempo no parque melhorou significativamente seu desempenho. Sobrescrito: uma internet não é capaz de proporcionar a calma que a natureza proporciona. Não há nuvens fofas para as crianças observarem, nem riachos tranquilos com pedras para elas pularem. Uma visita ao parque de sua cidade ou um passeio a um lugar idílico ajudará a acalmar a mente de seu filho, preparando-o para prestar a atenção necessária na escola e na vida. Além da natureza, você pode incentivar seu filho a prestar atenção por meio do contato visual. O contato visual é essencial para fortalecer o músculo da atenção. Quando você conversa com alguém, há uma troca de olhares, e isso demonstra que um está prestando atenção no outro. Todo pai ou mãe já disse uma ou mais vezes com frustração: olhe para mim quando eu estiver falando com você. Muitas crianças são famosas por fixar os olhos nos aparelhos eletrônicos e em nada mais. Ajude seu filho a concentrar a atenção na pessoa com quem dialoga, ensinando-o a manter contato visual com ela. Quando você insiste no contato visual e faz isso com frequência, está ajudando seu filho a prestar atenção ao relacionar-se com outras pessoas e a aumentar o nível de empatia. Na sociedade e em casa, as crianças veem exemplos de relacionamentos com os aparelhos eletrônicos e a falta de contato visual entre as pessoas. No casamento, a queixa mais comum é: ele diz que está ouvindo, mas está sempre olhando para a televisão ou para a tela do computador. Pode ser também o caso do marido que busca contato visual com a esposa, cuja atenção está voltada para as redes sociais. Tecnicamente, ela até pode estar ouvindo, mas, se não mantiver contato visual, não demonstrará estar prestando atenção. Nesta era digital, há muitas coisas competindo pela sua atenção e a de seu filho. A notificação de uma nova mensagem de texto. Transmissões ao vivo. A próxima fase de um videogame. Dezenas de novos e-mails. Tanto adultos como crianças precisam aprender a prestar atenção nas coisas importantes da vida, mesmo na ausência de estímulos, recompensas ou entretenimento. As palavras que W. Leon James escreveu no século XIX são relevantes ainda hoje. A faculdade de retomar voluntariamente a atenção depois de repetidas divagações é a própria raiz do julgamento, do caráter e da vontade. A capacidade de seu filho de prestar atenção não é uma preocupação apenas acadêmica. É uma questão do coração. Para refletir como o tempo diante das telas tem afetado a capacidade de seu filho de prestar atenção? Seu filho tem dificuldade em prestar atenção na escola, na igreja ou em outros lugares onde se exige atenção. Seu filho consegue ficar sentado sem fazer nada? Você já viu seu filho passando de uma tarefa para outra sem completar a que tem em mãos? Cite um exemplo. Reflita sobre os hábitos de leitura de seu filho. O que você pode fazer para aumentar o tempo de leitura, o vocabulário ou a compreensão dele? O que você tem feito para incentivar seu filho a ler mais? Se seu filho sofre de TDAH, o que você pode fazer para ajudá-lo a navegar no mundo virtual de modo construtivo? Por que a multitarefa é perigosa para seu filho? Você tem sugestões para auxiliar seu filho a realizar o dever de casa? Para mais ideias, ver a página 122. Quanto tempo por dia seu filho passa brincando longe das telas eletrônicas?